A graça e a paz, queridos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aí, mais uma vez, ao nosso canal Cristo, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Estamos aqui numa manhã maravilhosa na presença do Senhor. E eu senti aí no meu espírito, no meu coração, gravar esse vídeo para o canal. Como vocês já perceberam, faz tempo que eu não gravo um vídeo novo, até mesmo porque também não tenho a intenção de ter uma linha de produção e fazer as coisas sem a inspiração, sem o comando do Espírito. Eu prefiro não fazer. Então, a gente também aí dentro de umas demandas de estudo, de faculdade, e o que é o mais importante, irmãos, é que esse vídeo, quando você assisti-lo todo, primeiramente que você seja ministrado pelo Senhor, que esse vídeo sirva de edificação para o seu crescimento espiritual em Cristo, que coopere para a edificação da casa de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, e que também coopere para que a manifestação do reino de Deus na terra seja feita através da tua vida, da tua casa, da tua família, do ministério que Deus concedeu a você. Então, como eu falei, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, mas eu tenho sentido assim uma inspiração da parte do Espírito em compartilhar aí, irmãos, que eu creio que será mais uma série. E eu tenho como título nessa série, Romper os Limites. Como romper os limites em Deus, em Cristo. Tudo em Cristo, irmãos, porque Ele nos habita. Então, eu quero nessa manhã, o nosso texto-chave dessa série, nós vamos ministrar aí, talvez vai dar 3 ou 4 partes essa série, chamada de Rompendo os Limites, ou Romper os Limites em Cristo. E precisamos, irmãos, para avançar naquilo rumo ao propósito que Deus tem conosco, nós precisamos avançar. Isso é fato, é inegável. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo precisa avançar em algumas áreas. E para isso, irmãos, não há como processos. Nós estamos numa caminhada, Saímos do Egito, que é o mundo, pela obra do Cordeiro no Egito. Estamos no tempo da peregrinação no deserto, aonde nós estamos sendo santificados pela palavra, santificados pelo Espírito, mas o nosso destino é entrar em Canaã, a nossa Canaã celestial, que é Cristo. A plenitude desse Filho de Deus, que é Cristo. E isso só se dará na volta dele, quando ele retornar, na sua vinda maravilhosa e gloriosa, a qual nós esperamos. Então, eu espero que você seja edificado, e eu quero aqui, irmãos, ler o texto de 2 Reis, um texto conhecidíssimo. Basicamente, nesse primeiro vídeo, nessa introdução, eu quero falar apenas da primeira parada, É uma jornada aqui de 4 estações, ou 4 paradas, 4 estágios. E é uma caminhada de descida de Elias e Eliseu. Eliseu, discípulo de Elias. Elias está para ser arrebatado. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Depois você leia em casa aí. Mas o texto é que Elias está para ser tomado por Deus. Elias está para ser arrebatado por Deus. Está chegando o grande dia. E Eliseu não descola dele. E aí, ele diz assim, queridos. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler aqui as escrituras. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então isso aqui, meus irmãos, é muito tremendo.
tomar um cafezinho nessa manhã maravilhosa de domingo. Então, ele parte, o início dessa caminhada se dá em Gilgal. E ele diz assim: disse Elias para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então aqui nesse primeiro vídeo, nesse vídeo introdutório, parte 1, desse tema, né, dessa série, Romper os Limites, uma coisa muito interessante é que essa caminhada, essa jornada de 4 estações, de 4 estágios, uma caminhada de descida, irmãos, é interessante porque ninguém quer descer, né? O que nós podemos contemplar hoje como evangelho, dentro de uma pregação triunfalista, dentro de um evangelho antropocêntrico, aonde o homem é colocado no centro e Cristo é deixado de fora, aonde muitos têm o entendimento de que Cristo é apenas um serviçal para nós, para satisfazer as nossas vontades e desejos. Esse é um evangelho totalmente contrário ao evangelho de Deus, ao evangelho de Cristo. Mas nós podemos perceber que essa caminhada começa com essa palavra, descida. Eles descem de Gilgal, o ponto de partida é Gilgal, e começa uma caminhada de descida. Isso aponta, irmãos, que se nós quisermos corresponder, romper os limites que há, e romper os limites em Cristo para avançar, nós precisamos nos humilhar. Ninguém quer descer nesse evangelho que é pregado hoje, irmãos. São poucos os que aceitam essa questão de descer, de se humilhar, de se submeter ao processo do Espírito. Sabe, irmãos, eu compartilho com vocês uma oração que eu tenho feito. Até fiz agora há pouco, antes de gravar o vídeo. É que eu quero que Deus me encontre em submissão a Ele, em humilhação a Ele, em obediência a Ele, em sujeição à sua vontade e à sua palavra. Nós não podemos mais aceitar, irmãos, um evangelho que fomenta esse triunfalismo. Vitória, 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 Deus vai me dar, e Deus, eu estou aqui, eu sou filho de Deus e Deus tem que me dar. É aquela teologia do determinismo, não, eu vou determinar. Tudo isso, irmãos, uma grande baboseira, uma grande falácia espiritual. O que eu quero deixar aqui registrado, irmãos, nessa primeira estação, é que o início dessa caminhada começa com descida. Descer, se humilhar. Jesus disse que aqueles que são humildes de espírito verão a Deus, entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus também disse, as Escrituras dizem que Deus resiste aos soberbos, mas que Deus dá graça aos humildes. Então, irmãos, essa caminhada, que o ponto de partida dela é Gilgal, começa com descida. Se você quiser romper e avançar para o propósito de Deus, escute, se humilhe. Deixa esse velho homem que habita aqui dentro ser quebrantado, ser morto, para que a vida de Cristo se manifeste através de você, através de nós. Detalhe, irmãos, que eles partem de Gilgal. E nós vamos ver, irmãos, que essa localização, essa cidade chamada Gilgal, ela sempre, irmãos, primeiro que o significado dela, da palavra Gilgal no original, no hebraico, ela é rodo ou rolo, apontando realmente para um círculo. Então, uma coisa muito interessante, irmãos, de nós observarmos aqui nessa realidade de Gilgal, é que Deus em Gilgal,
nas Escrituras, eu vou passar os textos aqui para vocês, por exemplo, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 e 1 Samuel 10, 8, o profeta Samuel marca um encontro com o rei Saul em Gilgal, aonde ele diz para o rei Saul esperá-lo para sacrificar. E muitos sabem o que aconteceu lá em Gilgal. O Saul espera os 7 dias, porém, o sétimo dia não havia ainda terminado. E ele, pressionado pelas circunstâncias do povo que se ia dispersando, ele oferece o sacrifício que era um serviço do profeta Samuel, um serviço sacerdotal. E ali ele cai em desgraça diante de Deus. Porque o texto vai dizer que quando ele acaba de oferecer o holocausto, o sacrifício, no 7º dia, que ainda não havia terminado, o profeta Samuel chega no vilarejo. Então, Gilgal é um lugar que sempre Deus vai tratar a nossa carnalidade. Deus em Gilgal, nas Escrituras, sempre vai tratar a carnalidade do seu povo. Quando nós somos daqueles que gostam de resolver as coisas na força do nosso braço e não na dependência de Deus. Outro detalhe, em Josué capítulo 5, logo que o povo ele entra na terra prometida através de Josué e os valentes ali, uma das primeiras coisas que Deus manda Josué fazer é circuncidar o povo. Josué capítulo 5, versículo 2. Sabe onde é que eles estão? Em Gilgal. E a palavra circuncisão nas Escrituras quer dizer cortar em volta. A Bíblia, irmãos, é tremenda porque a Bíblia fala. Gilgal quer dizer roda, rolo, e a palavra circuncisão quer dizer cortar em volta. Nitidamente, irmãos, nós vamos perceber uma coisa muito interessante em Gilgal. Deus trata com a carnalidade do povo. No capítulo 5 de Josué, irmãos, nós vamos ler aqui uma coisa muito interessante. Olha, prestem atenção no que diz as Escrituras. Versículo 2 de Josué 5. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, foi o Senhor que falou, faze facas de pedras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Irmãos, quando eu leio as Escrituras, eu não tenho dúvidas de que essa faca de pedra é Cristo, cortando a nossa carnalidade. Cristo, nesse tempo, quer cortar a carnalidade, quer tratar a carnalidade do seu povo. E nós precisamos nos permitir, irmãos, sermos cortados na nossa carnalidade, no nosso eu, na nossa vontade, nas prostituições, nas idolatrias, nas avarezas, nas murmurações que carregamos, na nossa carne. A faca de pedra é Cristo, que quer cortar a nossa carne. E finalizo esse vídeo com um detalhe muito importante, que eu não sei se você percebeu quando leu as Escrituras. O capítulo 17 do livro de Gênesis é quando Deus estabelece a circuncisão com Abraão, o pai da fé, o pai do povo de Deus. No capítulo 17 de Gênesis. Mas quando nós olhamos de forma retroativa, nós retrocedemos um pouquinho nas Escrituras, nós vamos ver que Abraão carregava uma promessa de ter um descendente, de ter multidões, pai de nações. No capítulo 15,
Ele está triste e abatido dentro da tenda. Deus chama ele para fora, você conhece o texto, e ratifica, confirma a aliança que Deus, a promessa que Deus fez a Abraão. Sai da tua tenda, olha para cima, as estrelas do céu, uma descendência celestial, a igreja, os que creem em Cristo. Olha para a terra, para o pó da terra, assim também será a tua descendência. Fala dos judeus, aqueles que saíram dos lombos de Abraão. Céu e terra. Capítulo 16. Abraão já estava animado, fortalecido pela confirmação da promessa. Porém, no capítulo 16 de Gênesis, ele toma Agar, a concubina, a escrava de Sara, e se deita com ela e produz um filho chamado Ismael. Ismael nada mais é do que o filho da força do nosso braço. Logo em seguida, irmãos, a essa atitude de Abraão de deitar com Agar e tentar ter o seu descendente na força do seu braço, no capítulo 17, Deus chama Abraão e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. E sabe o que Deus faz no capítulo 17, irmãos? Ele estabelece a circuncisão, cortando o prepúcio dos homens, a começar por Abraão e a sua casa. Sabe o que Deus está emitindo aqui na circuncisão? Ele está comunicando com Abraão e a sua descendência o seguinte: lembrem-se de nunca mais agirem na força do braço de vocês. Lembrem-se de nunca mais vocês agirem segundo a vontade da carne de vocês. E ali Deus trata Abraão e a sua descendência na sua carnalidade e faz um sinal na carne deles. Irmãos, acredite, aquela circuncisão, o ato de circuncidar os homens, era um ato doloroso, que demorava alguns dias para se recuperar. Então, nessa jornada que nós iniciamos aqui nesse primeiro vídeo, irmãos, falando sobre romper os limites, fica o registro aqui. Desça. Nós precisamos descer do pedestal. Nós precisamos nos submeter ao trabalhar do Espírito. Nós precisamos nos submeter à obra de santificação da palavra de Deus. E precisamos, irmãos, urgentemente deixar Deus tratar as nossas carnalidades, para que não sejamos um povo que age, que conquista na força do seu próprio braço, mas que nos permitamos ser guiados pelo Espírito de Deus nessa jornada. Concluímos aqui a nossa primeira estação, o nosso primeiro estágio, a nossa primeira parada, Gilgal. No próximo vídeo, nós estaremos parando em Betel, casa de Deus. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Ajuda a gente aí a crescer o canal, gente. Eu sei que ficou parado um tempo aí, mas ajuda a gente aí. Ajuda a divulgar a palavra de Deus, que seja um alimento para outras pessoas, para famílias. Compartilhe na sua rede social, dê o seu like aí, deixe o seu comentário. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.